A história do nascimento de Jesus, conforme relatada nos evangelhos de Mateus e Lucas, é um dos relatos mais queridos e significativos da Bíblia. Esses textos não só apresentam a genealogia de Jesus e os eventos miraculosos que cercaram seu nascimento, mas também capturam a essência da mensagem cristã. A vinda do Salvador prometido, concebido pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, para redimir a humanidade. A narrativa começa em Lucas 1, 26, 38, onde o anjo Gabriel é enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia, para visitar uma jovem virgem chamada Maria, que estava noiva de um homem chamado José, da casa de Davi. Gabriel aparece a Maria e a saúda. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Lucas 1, 28. Maria fica perplexa com essas palavras e tenta discernir o que a saudação significa. Gabriel a tranquiliza dizendo: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:30, 33. Maria, ainda mais atônita, questiona como isso será possível, já que ela é virgem. Gabriel explica: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Ele também menciona que Isabel, sua parente, que era considerada estéril, também concebeu um filho em sua velhice, indicando que nada é impossível para Deus. Maria, em profunda humildade e fé, responde: Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Paralelamente, em Mateus 1:18, 25, somos informados sobre a reação de José ao descobrir que Maria estava grávida. José, sendo justo e não querendo expor Maria à desonra pública, planeja deixá-la secretamente. No entanto, um anjo do Senhor aparece a José em um sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 20, 21. Isso ocorre para que se cumpra o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, 23. José, despertando do sono, obedece ao comando do anjo e toma Maria como sua esposa, mas não a conhece até que ela dê à luz a Jesus. O nascimento de Jesus é descrito em Lucas 2, 1, 20. Naqueles dias, César Augusto decreta que todo o mundo deve ser recenseado. José, sendo da linhagem de Davi, viaja com Maria de Nazaré até Belém, a cidade de Davi, para se registrar. Enquanto estão lá, chega o momento de Maria dar à luz. Ela dá à luz seu primogênito, envolve-o em panos e o coloca em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 6, 7. Na mesma região, pastores estão nos campos, vigiando seus rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor aparece a eles, e a glória do Senhor os envolve de luz, e eles ficam aterrorizados. O anjo lhes diz: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Lucas 2, 10, 12. De repente, uma multidão de anjos aparece, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas 2, 14.
Após os anjos se retirarem, os pastores decidem ir a Belém para ver o que aconteceu. Eles encontram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, conforme o anjo lhes dissera. Os pastores divulgam o que foi revelado a eles sobre o menino, e todos os que ouvem ficam maravilhados com o que os pastores dizem. Maria, por sua vez, guarda todas essas coisas, refletindo sobre elas em seu coração. Lucas 2:19. Os pastores voltam, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. O Evangelho de Mateus complementa o relato com a visita dos sábios do Oriente, conhecidos como os magos. Mateus 2:1-12 descreve como, após o nascimento de Jesus em Belém, durante o reinado do rei Herodes, sábios vindos do Oriente chegam a Jerusalém perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mateus 2:2. Herodes, perturbado com a notícia, reúne os principais sacerdotes e escribas para saber onde o Cristo deveria nascer. Eles respondem: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Mateus 2:5-6. Herodes chama secretamente os sábios e pergunta-lhes a data precisa em que a estrela apareceu. Ele os envia a Belém dizendo: ide e perguntai cuidadosamente pelo menino, e quando o tiverdes encontrado, comunicai-mo, para que também eu vá e o adore. Mateus 2:8. Os sábios partem, e a estrela que tinham visto no Oriente vai adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, ficam sobremaneira alegres. Entram na casa, veem o menino com Maria, sua mãe, e prostram-se e o adoram. Em seguida, abrem seus tesouros e oferecem presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus 2:11. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornam para sua terra por outro caminho. Mateus 2:12. A narrativa do nascimento de Jesus nos evangelhos de Mateus e Lucas destaca a natureza milagrosa e divina de sua chegada ao mundo. Esses relatos sublinham o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento, a intervenção direta de Deus na história humana e a vinda do Salvador prometido. O nascimento humilde de Jesus em um estábulo, cercado por animais e visitado por pastores, contrastando com os presentes reais trazidos pelos sábios, enfatiza a mensagem central do cristianismo. A glória de Deus se manifesta na humildade e a salvação é oferecida a todos, ricos e pobres, judeus e gentios. Esse evento extraordinário, que trouxe grande alegria e esperança para toda a humanidade, continua a ser celebrado pelos cristãos ao redor do mundo como o verdadeiro significado do Natal. Ele marca o início da vida terrena de Jesus, cujos ensinamentos, milagres, morte e ressurreição transformariam profundamente o mundo e a história humana. A narrativa bíblica da infância e juventude de Jesus, conforme registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, fornece um vislumbre significativo sobre os primeiros anos do Salvador. Esses relatos, embora breves, são ricos em significado e nos ajudam a entender os contextos que moldaram os anos formativos de Jesus. Após o nascimento de Jesus em Belém, os magos do Oriente visitaram a família e ofereceram presentes ao menino Jesus. No entanto, essa visita também trouxe perigos. Em Mateus 2:13-23, lemos que após a partida dos magos, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2:13. José obedeceu imediatamente.
Ele se levantou durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Essa fuga para o Egito não foi apenas uma medida de proteção, mas também um cumprimento da profecia. Do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,15, referindo-se a Oséias 11:1. Herodes, furioso por ter sido enganado pelos magos, ordenou a matança de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em todos os seus arredores, tentando eliminar qualquer ameaça a seu trono. Mateus 2,16. Esse episódio é conhecido como o Massacre dos Inocentes e lembra a brutalidade e o desespero de Herodes em manter seu poder. Após a morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu novamente a José em um sonho no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Mateus 2,20. José obedeceu e voltou para a terra de Israel com sua família. No entanto, sabendo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá. Avisado em sonho, ele se retirou para as regiões da Galileia e foi morar em uma cidade chamada Nazaré, cumprindo outra profecia. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2,23. A narrativa do Evangelho de Lucas complementa esses eventos com mais detalhes sobre os primeiros anos de Jesus. Em Lucas 2:21-52, encontramos a continuação da história após o nascimento de Jesus. No 8º dia, o menino foi circuncidado e lhe deram o nome de Jesus, conforme o anjo havia instruído antes de sua concepção. Lucas 2:21. Quando se completaram os dias da purificação de Maria, de acordo com a lei de Moisés, eles levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e oferecer um sacrifício, como estava prescrito na lei do Senhor: um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2:22-24. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por ele o que a lei requeria, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Lucas 2:29-32. José e Maria estavam maravilhados com o que Simeão dizia sobre Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2:34-35. Também estava presente no templo uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era muito idosa e havia vivido com o marido 7 anos após o casamento, ficando viúva até os 84 anos. Ana nunca deixava o templo, adorando a Deus com jejuns e orações dia e noite. Naquele momento, ela se aproximou deles e deu graças a Deus, falando sobre o menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2:36-38. Após cumprir tudo o que era exigido pela lei do Senhor, José e Maria retornaram à Galileia para sua cidade de Nazaré. O menino Jesus crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:39-40. Um dos relatos mais significativos da juventude de Jesus é encontrado em Lucas 2:41-52.
Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram à festa conforme o costume. Depois de concluída a festa, enquanto retornavam, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Pensando que ele estivesse entre os companheiros de viagem, eles caminharam por um dia. Quando perceberam sua ausência, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam Jesus se admiravam com sua inteligência e suas respostas. Lucas 2, 46, 47. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Lucas 2, 48, 49. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dizia. Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 51, 52. Esses relatos dos primeiros anos de Jesus nos oferecem uma visão preciosa de sua preparação para a missão que viria a cumprir. Desde o início, sua vida foi marcada pela intervenção divina e pelo cumprimento das profecias. A fuga para o Egito e o retorno a Nazaré mostram a proteção divina sobre ele e sua família, mesmo diante de grandes perigos. A apresentação no templo e as palavras de Simeão e Ana confirmam a identidade messiânica de Jesus e antecipam tanto a sua obra redentora quanto o sofrimento que viria a experimentar. O episódio no templo, aos 12 anos, revela a profunda consciência de Jesus sobre sua identidade e missão desde tenra idade. Sua interação com os mestres da lei e sua declaração de que deveria estar nos negócios de seu pai indicam que, mesmo como um jovem, ele tinha um entendimento claro de seu relacionamento único com Deus e de seu propósito divino. No entanto, Jesus também demonstrou submissão e obediência a seus pais terrenos, crescendo em sabedoria e graça, tanto perante Deus quanto perante os homens. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora.
Esses momentos formativos na vida de Jesus, embora relatados de forma breve, são fundamentais para compreender o contexto de seu ministério posterior. Eles mostram um jovem Jesus que já manifestava sinais de sua missão divina, preparado e protegido por Deus, crescendo em um ambiente de fé e obediência. Essa fase da vida de Jesus nos lembra que ele, embora divino, também compartilhou plenamente da experiência humana, crescendo e aprendendo como qualquer criança, mas sempre com um propósito maior à vista. A infância e juventude de Jesus, conforme descritas nos evangelhos, não apenas preparam o cenário para seu ministério público, mas também estabelecem a base para a compreensão de sua natureza dual como plenamente Deus e plenamente homem. Essas histórias, cheias de detalhes ricos e significativos, continuam a inspirar e a desafiar os crentes a refletirem sobre a profundidade do amor de Deus manifestado na encarnação de seu Filho. O batismo de Jesus e o início do seu ministério são eventos cruciais na narrativa bíblica, marcando a transição de sua vida privada para sua missão pública de redenção. Estes acontecimentos são registrados nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um oferecendo uma perspectiva única, mas convergente sobre este momento significativo. O relato começa com Jesus viajando da Galileia até o rio Jordão para ser batizado por João Batista. João, um profeta austero, vestindo roupas de pelos de camelo e comendo gafanhotos e mel silvestre, pregava no deserto da Judeia sobre a necessidade de arrependimento e a iminente chegada do reino de Deus. Ele batizava aqueles que confessavam seus pecados, preparando o caminho para aquele que viria após ele, mais poderoso, de quem ele não era digno de desatar as sandálias. Mateus 3:11. Em Mateus 3:13 e 17, Jesus se apresenta a João para ser batizado. João, reconhecendo a santidade de Jesus, tenta impedir o batismo dizendo: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Mateus 3:14. Jesus, no entanto, insiste afirmando: "Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça." Mateus 3:15. João consente e Jesus é batizado. Este ato de Jesus, embora ele não tivesse pecados para confessar, simboliza sua total identificação com a humanidade e sua submissão à vontade de Deus. À medida que Jesus emerge das águas, os céus se abrem e ele vê o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Uma voz do céu proclama: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3:16, 17. Este evento não só autentica a missão divina de Jesus, mas também revela a Trindade, o Pai que fala, o Filho que é batizado e o Espírito Santo que desce como pomba. Marcos 1:9-11 oferece um relato conciso deste evento. Marcos enfatiza a imediaticidade da ação. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Jordão. E logo, saindo da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus: "Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo." Marcos 1:9-11. Este relato sublinha a ação direta e poderosa de Deus na vida de Jesus. Em Lucas 3:21-22, a ênfase está no caráter público e coletivo do evento. Lucas destaca que o batismo de Jesus ocorre junto com o batismo de muitas outras pessoas. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E veio uma voz do céu: "Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado." Lucas 3:21-22. A oração de Jesus antes do céu se abrir revela seu relacionamento contínuo e íntimo com o Pai.
João 1, 29 e 34 apresenta uma perspectiva ligeiramente diferente, enfatizando o testemunho de João Batista sobre Jesus. No dia seguinte ao batismo, João vê Jesus vindo em sua direção e declara: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1, 29. João Batista testemunha que ele viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre Jesus. Ele diz: "Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus." João 1, 33, 34. Este testemunho confirma a identidade messiânica de Jesus e sua missão redentora. O batismo de Jesus marca o início de seu ministério público. Este evento é seguido imediatamente por sua tentação no deserto, onde Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Este período de tentação é crucial para o estabelecimento do ministério de Jesus, pois ele resiste às tentações de Satanás, reafirmando sua obediência a Deus e sua rejeição ao caminho do poder terreno e da autossatisfação. Após a tentação, Jesus retorna à Galileia no poder do Espírito. Ele começa a pregar nas sinagogas e rapidamente ganha fama. Em Lucas 4, 16, 21, Jesus vai a Nazaré, onde havia sido criado, e entra na sinagoga no dia de sábado. Ele se levanta para ler e é-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus encontra o lugar onde está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Lucas 4, 18, 19. Após ler, ele fecha o livro, devolve-o ao assistente e se senta. Todos os olhos na sinagoga estão fixos nele. Então ele começa a dizer: "Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos." Lucas 4, 21. Esta declaração pública de sua missão messiânica é um ponto de inflexão que define o propósito de seu ministério: trazer boas novas, libertação e cura. Os primeiros atos do ministério de Jesus incluem a escolha de seus discípulos, a realização de milagres e a pregação do reino de Deus. Em Mateus 4, 18, 22, Jesus chama seus primeiros discípulos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4, 19. Da mesma forma, ele chama Tiago e João, filhos de Zebedeu. Esses primeiros discípulos deixam imediatamente suas redes e o seguem, demonstrando o poder de atração da mensagem e da pessoa de Jesus. Os milagres que Jesus realiza, curas, exorcismos e sinais, não são meramente demonstrações de poder, mas sinais do reino de Deus em ação. Eles são expressões concretas do amor e da compaixão de Deus e confirmações de que Jesus é o Messias prometido. Por exemplo, em João 2, 1, 11, Jesus realiza seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho durante uma festa de casamento. Este sinal revela sua glória e leva seus discípulos a crerem nele. As pregações de Jesus, particularmente o Sermão da Montanha, Mateus 5:7, estabelecem os princípios éticos e espirituais do reino de Deus. Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, a verdadeira justiça, o amor ao próximo e a importância de um relacionamento genuíno com Deus. Suas palavras desafiam as normas religiosas da época e oferecem uma nova visão de vida baseada no amor, na humildade e na obediência a Deus. A transição de Jesus da vida privada para o ministério público é marcada pelo batismo e pelo testemunho do Pai e do Espírito Santo. Este evento inicia uma jornada que culminará em sua crucificação, ressurreição e ascensão,
completando a obra redentora que ele veio realizar. O batismo de Jesus, portanto, não é apenas um rito de passagem, mas uma declaração pública de sua missão divina e o início de um ministério que mudará para sempre o curso da história humana. Após o batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse episódio, registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é um momento decisivo na vida de Jesus, pois marca o início de seu ministério público e a confirmação de sua obediência e fidelidade a Deus. Em Mateus 4:1-11, lemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto após seu batismo. Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, período em que foi tentado pelo diabo. O número 40 é significativo na Bíblia, frequentemente associado a períodos de prova e preparação, como os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Durante esse tempo, Jesus não comeu nada e, ao final, teve fome. Satanás, aproveitando-se dessa vulnerabilidade física, se aproxima para tentar Jesus, oferecendo-lhe 3 tentações distintas. A primeira tentação ocorre quando Satanás desafia Jesus a transformar pedras em pão, dizendo: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães." Mateus 4:3. Esta tentação apela ao desejo físico imediato de Jesus, que estava faminto após o longo jejum. No entanto, Jesus responde com as palavras das Escrituras, citando Deuteronômio 8:3. "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:4. Aqui, Jesus afirma que a verdadeira vida e sustento vem de Deus e da sua palavra, não apenas das necessidades físicas. A segunda tentação leva Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém. Satanás desafia Jesus a lançar-se do alto, citando as Escrituras de forma distorcida para justificar a ação. "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra." Mateus 4:6, citando Salmos 91, 11, 12. Esta tentação visa a incitar Jesus a testar a proteção divina de maneira presumida, utilizando o poder de Deus para provar sua identidade de forma espetacular. Jesus responde novamente com as Escrituras, citando Deuteronômio 6:16. Também está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus 4:7. Jesus rejeita a manipulação de Deus para propósitos egoístas e reafirma a necessidade de confiança e obediência a Deus sem necessidade de provas espetaculares. Na terceira tentação, Satanás leva Jesus a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele promete dar tudo isso a Jesus se ele se prostrar e o adorar. "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Mateus 4:9. Esta tentação apela ao desejo de poder e domínio. Satanás oferece a Jesus um atalho para obter a realeza e a glória, que eventualmente serão suas, mas sem passar pelo sofrimento e pela cruz. Jesus, no entanto, rejeita essa oferta com firmeza, citando Deuteronômio 6:13. "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás." Mateus 4:10. Com isso, Jesus reafirma seu compromisso inabalável com a adoração exclusiva a Deus e a recusa de qualquer poder que não esteja em conformidade com a vontade divina. Marcos 1:12-13 oferece uma descrição mais concisa das tentações, destacando que Jesus foi imediatamente levado pelo Espírito ao deserto após o batismo e que esteve ali por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Marcos enfatiza a companhia de animais selvagens e a presença de anjos que serviam a Jesus. Esta brevidade no relato destaca a urgência e a intensidade do período de tentação,
bem como a assistência divina a Jesus durante esse tempo de provação. Lucas 4:1-13 segue de perto a narrativa de Mateus, com algumas variações na ordem das tentações. Lucas registra que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo por 40 dias. Assim como em Mateus, Lucas descreve as 3 tentações: transformar pedras em pão, adorar Satanás em troca dos reinos do mundo e lançar-se do pináculo do templo. A resposta de Jesus em cada tentação é sempre fundamentada nas Escrituras, demonstrando seu profundo conhecimento da Palavra de Deus e sua total dependência dela para resistir às artimanhas de Satanás. O episódio das tentações do deserto é significativo por várias razões. Primeiramente, ele revela a plena humanidade de Jesus. Embora ele seja o Filho de Deus, ele enfrenta tentações reais e sente fome e fraqueza, como qualquer ser humano. Esta identificação com a condição humana é crucial para sua missão redentora, pois ele se torna um sumo sacerdote compassivo que pode se identificar com nossas fraquezas, conforme descrito em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em segundo lugar, as respostas de Jesus às tentações com as Escrituras destacam a importância da Palavra de Deus na vida do crente. Jesus não responde com seus próprios pensamentos ou desejos, mas com a autoridade das Escrituras. Isto serve de exemplo para todos os crentes, mostrando que a Palavra de Deus é uma arma poderosa contra as tentações e que devemos conhecê-la e aplicá-la em nossas vidas. Além disso, as tentações no deserto ilustram a vitória de Jesus sobre Satanás. Desde o início de seu ministério, Jesus demonstra seu poder e autoridade sobre o maligno, resistindo a todas as tentativas de desviar-se de sua missão. Este episódio prefigura a vitória definitiva de Jesus sobre Satanás e o pecado através de sua morte e ressurreição. O contraste entre a fidelidade de Jesus e a desobediência de Israel no deserto é também significativo. Enquanto o povo de Israel falhou repetidamente em confiar e obedecer a Deus durante seus 40 anos no deserto, Jesus permanece fiel e obediente durante seus 40 dias de tentação. Ele recapitula e redime a história de Israel, mostrando-se como o verdadeiro Filho de Deus que cumpre perfeitamente a vontade do Pai. Finalmente, as tentações no deserto reforçam o compromisso de Jesus com a sua missão messiânica. Ele rejeita o uso de seu poder para satisfazer suas necessidades pessoais, recusa a adoração de Satanás em troca de poder terreno e não testa Deus de maneira presumida. Em vez disso, Jesus permanece firme em seu propósito de servir a Deus e cumprir sua missão redentora, mesmo sabendo que isso o levará à cruz. A narrativa das tentações no deserto, portanto, é um testemunho poderoso da obediência, fidelidade e autoridade de Jesus. Ela estabelece o tom para seu ministério público e fornece uma base teológica para entender a natureza de sua missão. Jesus emerge do deserto não apenas como o Filho de Deus confirmado por sua obediência, mas também como o Salvador que enfrentará e vencerá todas as forças do mal em seu caminho para a redenção da humanidade. Os primeiros milagres realizados por Jesus e o chamado de seus discípulos são eventos fundamentais que marcam o início de seu ministério público, revelando seu poder divino e começando a formar a comunidade que o seguiria e continuaria sua obra. Esses acontecimentos, registrados nos evangelhos de João, Mateus, Marcos e Lucas, estabelecem o fundamento da fé cristã e destacam a autoridade e a missão de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, conforme narrado em João 2:1-12, ocorre em uma festa de casamento em Caná da Galileia.
Este evento é significativo não apenas por ser o primeiro milagre público de Jesus, mas também pelo contexto social e cultural em que acontece. Nas culturas antigas do Oriente Médio, os casamentos eram grandes celebrações comunitárias que poderiam durar vários dias. A provisão de vinho era uma parte crucial dessas festividades e a falta de vinho seria um grande constrangimento para os anfitriões. Jesus, sua mãe Maria e seus discípulos são convidados para este casamento. Quando o vinho acaba, Maria, ciente do potencial de seu filho, informa a situação a Jesus, dizendo: "Eles não têm mais vinho." João 2:3. Jesus responde de maneira que parece evasiva: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." João 2:4. Apesar disso, Maria instrui os servos a fazerem tudo o que Jesus lhes disser. Jesus então ordena que os servos encham 6 talhas de pedra com água. Estas talhas eram usadas para as purificações cerimoniais dos judeus, e cada uma podia conter cerca de 20 a 30 galões. Após encherem as talhas até a borda, Jesus instrui os servos a tirar um pouco e levar ao mestre-sala. Quando o mestre-sala prova a água transformada em vinho, ele fica surpreso com a sua qualidade, comentando com o noivo: "Todos costumam servir primeiro o bom vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o inferior. Mas você guardou o melhor até agora." João 2:10. Este milagre não só salva os anfitriões do constrangimento, mas também revela a generosidade e a abundância do poder de Jesus. Ele transforma a água em vinho da melhor qualidade, indicando que o reino de Deus, inaugurado por Jesus, é marcado por uma abundância que supera as expectativas humanas. Este primeiro milagre em Caná é descrito por João como um sinal que manifesta a glória de Jesus e leva seus discípulos a crerem nele. João 2:11. Após este evento, Jesus começa a chamar seus primeiros discípulos, um ato crucial para o estabelecimento de seu ministério. Em Mateus 4:18-22, encontramos Jesus caminhando à beira do mar da Galileia, onde vê 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4:19. Imediatamente, eles deixam suas redes e o seguem. Em seguida, Jesus vê outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, no barco com seu pai, consertando as redes. Jesus os chama, e eles também deixam o barco e seu pai, seguindo-o de imediato. O chamado de Pedro, André, Tiago e João é emblemático pela prontidão com que respondem ao convite de Jesus. Eles abandonam suas ocupações e suas famílias para seguir um mestre que lhes promete um novo tipo de pesca, a missão de reunir pessoas para o reino de Deus. Este ato de deixar tudo para trás destaca a natureza radical do discipulado cristão, onde seguir a Jesus requer uma entrega total e uma mudança de vida completa. Marcos 1:16-20 e Lucas 5:1-11 oferecem relatos paralelos do chamado dos primeiros discípulos, cada um com ênfases particulares. Marcos, conhecido por seu estilo direto e sucinto, repete a narrativa de Mateus com pequenas variações, enfatizando a autoridade de Jesus e a resposta imediata dos discípulos. Lucas, por outro lado, fornece um relato mais detalhado e dramático. Em Lucas 5:1-11, Jesus está junto ao lago de Genezaré, e a multidão se aglomera ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus vê 2 barcos à beira do lago. Os pescadores haviam saído deles e lavavam as redes. Ele entra no barco de Simão e pede que ele se afaste um pouco da terra. Sentando-se, Jesus ensina a multidão do barco. Depois de falar, ele diz a Simão: "Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar." Lucas 5:4.
Simão responde um tanto relutante que haviam trabalhado a noite toda sem pegar nada, mas obedecendo a Jesus, lança as redes. Ao fazer isso, eles capturam uma grande quantidade de peixes, a ponto de as redes começarem a romper-se. Eles sinalizam para seus parceiros no outro barco virem ajudá-los, e ambos os barcos ficam tão cheios que quase começam a afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostra-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Jesus, contudo, responde com uma chamada de missão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Eles trazem os barcos para a terra e, deixando tudo, seguem Jesus. Este milagre de pesca abundante não apenas demonstra o poder sobrenatural de Jesus, mas também simboliza a missão abundante e frutífera que os discípulos terão como pescadores de homens. A formação deste pequeno grupo de discípulos é fundamental para o ministério de Jesus. Eles não são apenas seguidores, mas aprendizes que serão treinados e capacitados para continuar a obra de Jesus após sua partida. A escolha de pescadores como seus primeiros discípulos também é significativa. Esses homens comuns, trabalhadores rudes e resilientes, representam a inclusão e o alcance do reino de Deus para todas as pessoas, independentemente de sua posição social. Esses primeiros milagres e o chamado dos discípulos marcam o início de uma jornada que transformará para sempre a história. Jesus, através de seus atos de poder e sabedoria, começa a revelar a natureza do reino de Deus, um reino de abundância, transformação e inclusão. Seus discípulos, por sua vez, são chamados a participar ativamente dessa missão, deixando tudo para trás para seguir a Cristo e participar da construção de um novo mundo baseado nos princípios do amor, justiça e misericórdia. Os eventos em Caná e o chamado dos primeiros discípulos são, portanto, mais do que simples narrativas históricas. Eles são poderosos símbolos do início do ministério de Jesus e do tipo de comunidade e missão que ele estava inaugurando. Cada milagre, cada chamado, cada resposta dos discípulos ecoa através dos séculos, convidando-nos a nós também a reconhecer a glória de Jesus, a ouvir seu chamado e a seguir sua voz, participando da grande pesca de humanidade que é o reino de Deus. O Sermão da Montanha é uma das partes mais significativas e conhecidas dos ensinamentos de Jesus, detalhadamente registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus e parcialmente em Lucas 6, 20, 49. Este sermão reúne uma coleção de ensinamentos morais e espirituais que delineiam os princípios do reino de Deus e como seus seguidores devem viver. É um discurso que desafia as normas sociais e religiosas da época e continua a ser uma fonte de orientação e inspiração para os cristãos ao longo dos séculos. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, que são declarações de bênçãos sobre aqueles que exibem certas qualidades espirituais e morais. Em Mateus 5, 13 e 12, Jesus proclama: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essas declarações subvertem as expectativas comuns de felicidade e sucesso, colocando uma ênfase em qualidades espirituais e virtudes morais que muitas vezes são desprezadas pela sociedade. As bem-aventuranças destacam que aqueles que são humildes, misericordiosos, pacificadores e que têm fome e sede de justiça são verdadeiramente abençoados e terão sua recompensa no reino de Deus. Jesus continua com uma série de ensinamentos que expandem e aprofundam a compreensão da lei mosaica. Ele afirma em Mateus 5, 17 e 20 que não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumprir. Ele desafia seus seguidores a viverem uma justiça que exceda a dos escribas e fariseus.
Isso significa não apenas aderir às regras externas, mas buscar uma transformação interna que reflita a verdadeira intenção de Deus. Por exemplo, em Mateus 5, 21, 22, Jesus ensina que não basta evitar o homicídio, mas que até mesmo a ira contra o irmão é condenável. Ele estende este princípio ao adultério, onde não é apenas o ato físico que é pecado, mas também o desejo impuro no coração. Mateus 5, 27, 28. Um dos ensinamentos mais radicais de Jesus no Sermão da Montanha é sobre o amor ao próximo e aos inimigos. Em Mateus 5, 43, 48, Jesus instrui: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Este mandamento desafia os limites do amor humano, promovendo uma ética de amor e misericórdia que reflete a perfeição divina. Jesus estabelece que o amor verdadeiro e a compaixão devem transcender as divisões e inimizades, oferecendo um caminho para a reconciliação e a paz. No coração do Sermão da Montanha está o ensino sobre a oração. Jesus oferece a oração do Pai Nosso como um modelo para seus seguidores. Em Mateus 6, 9, 13, ele ensina: Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta oração encapsula os elementos essenciais da fé cristã: adoração a Deus, submissão à sua vontade, provisão diária, perdão dos pecados e proteção espiritual. Ela também destaca a importância do perdão mútuo como uma condição para receber o perdão de Deus. Jesus também aborda a prática da justiça e a devoção religiosa, advertindo contra a hipocrisia. Ele ensina em Mateus 6, 1, 18, que as boas obras, a oração e o jejum devem ser feitos em segredo, não para ganhar a aprovação dos homens, mas para agradar a Deus. Ele adverte contra o acúmulo de tesouros na terra e encoraja a busca pelo tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, 19 e 21. Esta instrução enfatiza a prioridade dos valores espirituais sobre os materiais e a necessidade de confiar na providência de Deus. Um tema recorrente no sermão é a confiança em Deus e a rejeição da ansiedade. Em Mateus 6, 25, 34, Jesus exorta seus seguidores a não se preocuparem com suas vidas, o que comerão ou beberão, ou com seus corpos, o que vestirão. Ele usa os exemplos das aves do céu e dos lírios do campo, que são cuidados por Deus, para ilustrar que os seres humanos, sendo mais valiosos, também serão cuidados. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Este ensinamento reforça a necessidade de priorizar o relacionamento com Deus e confiar na sua provisão para as necessidades diárias. No capítulo 7 de Mateus, Jesus continua com várias instruções práticas e éticas. Ele adverte contra o julgamento hipócrita. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Mateus 7, 1 e 2. Ele encoraja a prática da regra de ouro, um princípio ético universal. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Este princípio resume o espírito da lei e dos profetas, promovendo um comportamento que reflete o amor e a justiça de Deus.
Jesus conclui o Sermão da Montanha com uma série de advertências e parábolas que reforçam a importância de ouvir e praticar seus ensinamentos. Ele compara aqueles que ouvem suas palavras e as praticam a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vieram as chuvas, os rios transbordaram e os ventos sopraram. A casa não caiu, porque estava fundada na rocha. Por outro lado, aqueles que ouvem suas palavras e não as praticam são comparados a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Quando vieram as chuvas, os rios transbordaram e os ventos sopraram. A casa caiu e grande foi a sua queda. Mateus 7, 24, 27. Esta parábola sublinha a necessidade de um compromisso profundo e prático com os ensinamentos de Jesus. No Evangelho de Lucas, encontramos uma versão mais concisa desses ensinamentos, conhecida como o Sermão da Planície, Lucas 6, 20 e 49. Embora haja diferenças na localização e na extensão dos discursos, muitos dos mesmos temas e ensinamentos estão presentes. Lucas também destaca as bem-aventuranças e inclui advertências sobre o julgamento e a hipocrisia. Ele enfatiza a misericórdia e o amor, instruindo os discípulos a serem misericordiosos como o Pai é misericordioso. Lucas 6:36. Os ensinamentos de Jesus, no Sermão da Montanha e no Sermão da Planície, oferecem uma visão radical e transformadora do reino de Deus. Eles desafiam os padrões éticos e espirituais de seu tempo e continuam a desafiar os crentes hoje a viverem de acordo com os valores do reino. Através desses discursos, Jesus revela o coração de Deus e chama seus seguidores a uma vida de amor, justiça, humildade e confiança em Deus. Ele estabelece um padrão de vida que não apenas transcende a justiça dos fariseus, mas que também promove uma transformação interior e uma vida de comunhão com Deus e com os outros. Em última análise, o Sermão da Montanha não é apenas uma coleção de regras e mandamentos, mas uma revelação do caráter e dos valores do reino de Deus. Ele chama cada pessoa a uma vida de autenticidade, onde a verdadeira justiça e piedade não são exibidas publicamente para a aprovação dos outros, mas são vividas sinceramente diante de Deus. É um convite a uma vida de fé, amor e serviço, refletindo o caráter de Jesus e vivendo como cidadãos do reino de Deus. Os milagres e parábolas de Jesus, conforme registrados nos evangelhos, são fundamentais para compreender seu ministério e a mensagem do reino de Deus. Estes relatos, encontrados nos capítulos 8 e 9 de Mateus, capítulos 4 e 5 de Marcos, capítulos 8 e 9 de Lucas e capítulo 6 de João, oferecem um panorama abrangente da autoridade e compaixão de Jesus, bem como de sua habilidade única de ensinar verdades profundas por meio de histórias simples e acessíveis. Os milagres realizados por Jesus são manifestações tangíveis de seu poder divino e de sua missão de trazer cura e libertação à humanidade. Um dos primeiros milagres registrados é a cura de um leproso, narrado em Mateus 8, 1-4. Neste relato, um homem com lepra se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estende a mão, toca o homem e diz: quero ser limpo. Imediatamente o homem é curado de sua lepra. Este milagre não apenas demonstra o poder de Jesus sobre a doença, mas também sua disposição de tocar e curar aqueles que são marginalizados pela sociedade. Outro milagre notável é a cura do servo do centurião, descrito em Mateus 8, 5 e 13. Um centurião romano, cuja fé impressiona Jesus, pede a cura de seu servo doente. Jesus oferece-se para ir até a casa do centurião, mas o oficial, reconhecendo a autoridade de Jesus, diz que não é digno de recebê-lo sob seu teto
e que uma simples palavra de Jesus será suficiente para curar o servo. Admirado pela fé do centurião, Jesus diz: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquele mesmo momento, o servo é curado. Este episódio destaca a universalidade do ministério de Jesus e sua resposta à fé genuína, independentemente da origem ou posição social. Além das curas físicas, Jesus também demonstra seu poder sobre as forças da natureza. Em Mateus 8, 23, 27, Jesus e seus discípulos estão em um barco quando uma grande tempestade se levanta. Os discípulos, apavorados, acordam Jesus, que estava dormindo, e clamam por ajuda. Jesus repreende os ventos e o mar, e imediatamente há grande bonança. Ele então questiona a fé de seus discípulos. Por que temeis, homens de pouca fé? Este milagre revela a soberania de Jesus sobre a criação e serve como um chamado à confiança inabalável em sua autoridade e proteção. Jesus também expulsa demônios, mostrando seu poder sobre as forças do mal. Em Mateus 8, 28, 34, Jesus encontra 2 homens possuídos por demônios na terra dos Gadarenos. Os demônios, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, pedem para serem enviados para uma manada de porcos, em vez de serem lançados ao abismo. Jesus concede a permissão, e os demônios entram nos porcos, que correm para o mar e morrem afogados. Este milagre demonstra o domínio absoluto de Jesus sobre os poderes demoníacos e sua missão de libertar os oprimidos. Além dos milagres, as parábolas de Jesus são uma parte central de seu ensino. Ele utiliza histórias simples e vívidas para comunicar verdades espirituais profundas de uma maneira que seus ouvintes podem entender e refletir. A parábola do semeador, encontrada em Mateus 13, 1, 23, Marcos 4, 1, 20 e Lucas 8, 4, 15, é um exemplo clássico. Nesta parábola, Jesus descreve um semeador que sai a semear e lança sementes em diferentes tipos de solo. À beira do caminho, em terreno pedregoso, entre os espinhos e em boa terra. Cada tipo de solo representa uma resposta diferente à palavra de Deus. As sementes à beira do caminho são comidas pelas aves. As sementes em terreno pedregoso brotam rapidamente, mas secam por falta de raiz. As sementes entre os espinhos são sufocadas. E as sementes em boa terra produzem uma colheita abundante. Esta parábola ensina sobre a receptividade dos corações humanos à mensagem do reino e a importância de um coração preparado e fértil para frutificar. Outra parábola significativa é a do filho pródigo, narrada em Lucas 15, 11, 32. Jesus conta a história de um jovem que pede sua herança ao pai e a desperdiça em uma vida desregrada. Quando ele se encontra em extrema necessidade, decide voltar para casa, esperando ser tratado como um servo. No entanto, o pai o recebe de braços abertos, com amor e compaixão, celebrando seu retorno com um grande banquete. Este relato ilustra o amor incondicional de Deus, sua prontidão para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem e voltam para Ele, e a alegria no céu por cada pecador que se arrepende. Os milagres e parábolas de Jesus frequentemente se entrelaçam, reforçando sua mensagem e missão. Por exemplo, em João 6, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Após este milagre, ele ensina sobre ser o pão da vida, apontando para a necessidade espiritual mais profunda que só ele pode satisfazer. Este milagre e ensino subsequente revelam que Jesus não apenas provê para as necessidades físicas, mas também oferece nutrição espiritual que conduz à vida eterna.
Outro milagre significativo é a ressurreição de Jairo, filha do chefe da sinagoga, e a cura da mulher com fluxo de sangue, registrados em Mateus 9, 18, 26, Marcos 5, 21, 43 e Lucas 8, 40, 56. Jairo implora a Jesus para curar sua filha moribunda. No caminho, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos toca na veste de Jesus, acreditando que seria curada. Jesus percebe a fé dela e declara: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal." Marcos 5:34. Chegando à casa de Jairo, Jesus encontra a menina já morta, mas ele toma-a pela mão e diz: "Menina, eu te digo, levanta-te." E ela revive. Estes milagres sublinham a compaixão de Jesus e seu poder sobre a doença e a morte, incentivando a fé daqueles que se aproximam dele. Os ensinamentos e milagres de Jesus estão profundamente interligados. Seus atos de poder autenticam suas palavras e demonstram que o reino de Deus está presente e operando no mundo. Suas parábolas, por outro lado, elucidam os princípios desse reino e convidam seus ouvintes a uma nova forma de vida e entendimento. A narrativa dos evangelhos sobre os milagres e parábolas de Jesus mostra que ele não era apenas um curandeiro ou um contador de histórias, mas o Filho de Deus, que veio para redimir e transformar a humanidade. Seus milagres são sinais que apontam para sua identidade divina e sua missão de restaurar a criação. Suas parábolas são convites para os ouvintes entrarem no reino de Deus, entendendo suas verdades profundas e vivendo de acordo com seus valores. Os milagres e parábolas de Jesus continuam a inspirar e desafiar os crentes hoje. Eles nos chamam a reconhecer o poder e a presença de Deus em nossas vidas, a confiar em sua provisão e cuidado, e a responder com fé e obediência aos seus ensinamentos. Eles nos lembram que, no reino de Deus, os marginalizados são incluídos, os doentes são curados, os mortos são ressuscitados e todos são convidados a experimentar a abundante graça e amor de Deus. Através dessas ações e palavras, Jesus revela a natureza do Pai e convida cada pessoa a uma relação transformadora com Ele. A confissão de Pedro e a transfiguração são eventos cruciais na narrativa bíblica que destacam a identidade e a divindade de Jesus Cristo. Esses relatos, encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, oferecem insights profundos sobre a natureza de Jesus e o propósito de sua missão na Terra. O primeiro evento, a confissão de Pedro, ocorre em Cesareia de Filipe, uma região onde Jesus e seus discípulos estavam viajando. Jesus inicia uma conversa com seus discípulos, perguntando-lhes quem as pessoas dizem que ele é. As respostas variam, refletindo as diferentes opiniões e especulações da época sobre a identidade de Jesus. No entanto, Jesus torna a pergunta mais pessoal, direcionando-a aos seus próprios discípulos. E vocês, quem dizem que eu sou? Mateus 16:15. É então que Pedro, em um momento de revelação e inspiração divina, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Esta é uma declaração poderosa e significativa, pois Pedro reconhece não apenas Jesus como o Messias esperado, mas também como o próprio Filho de Deus. É importante notar que essa confissão vai além das expectativas messiânicas convencionais da época, indicando uma compreensão mais profunda e espiritual da verdadeira natureza de Jesus. A reação de Jesus à confissão de Pedro é igualmente importante. Ele afirma a importância da revelação divina nesse reconhecimento, declarando: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17.
Esta resposta destaca a importância da revelação divina na compreensão da verdadeira identidade de Jesus e enfatiza a natureza espiritual e sobrenatural desse reconhecimento. O segundo evento, a Transfiguração, ocorre pouco tempo depois da confissão de Pedro. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João a um monte alto, onde algo extraordinário acontece. Enquanto estavam lá, Jesus é transfigurado diante deles, sua aparência brilhando intensamente e suas roupas tornam-se radiantes, mais brancas do que qualquer lavadeiro na terra poderia branqueá-las. Marcos 9:3. Ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias, figuras proeminentes da história do povo de Israel. Essa cena é profundamente simbólica, pois representa a continuidade e o cumprimento da lei e dos profetas na pessoa de Jesus. Além disso, a presença de Moisés e Elias sugere que Jesus é o cumprimento das Escrituras, conforme testemunhado pela lei, representada por Moisés, e pelos profetas, representados por Elias. A reação dos discípulos à transfiguração é de temor e admiração. Pedro, em sua habitual impulsividade, sugere a construção de 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Mas enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz veio da nuvem dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Mateus 17:5. Essa voz ecoa a declaração feita no batismo de Jesus no Rio Jordão, confirmando sua filiação divina e instruindo os discípulos a ouvirem e seguirem a Jesus. A transfiguração não apenas revela a glória divina de Jesus aos seus discípulos, mas também antecipa sua morte e ressurreição iminentes. Jesus instrui os discípulos a não contarem a visão a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Mateus 17:9. Indicando que esse evento é parte de um plano maior e que sua plena significância será revelada no momento apropriado. Em resumo, a confissão de Pedro e a transfiguração são eventos fundamentais na vida de Jesus e na história do cristianismo. A confissão de Pedro destaca a identidade divina de Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, enquanto a transfiguração revela sua glória divina aos discípulos e confirma sua filiação divina pela voz do próprio Deus. Esses eventos não apenas confirmam a identidade e a missão de Jesus, mas também apontam para o cumprimento das Escrituras e antecipam sua morte e ressurreição, oferecendo aos crentes uma visão mais profunda e significativa da pessoa de Jesus Cristo. A narrativa da última ceia, prisão e julgamento de Jesus é um dos momentos mais significativos e comoventes da história cristã, registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses eventos marcantes não apenas destacam a profundidade do amor de Jesus por seus discípulos, mas também revelam a intensidade dos desafios que ele enfrentaria em sua jornada para a redenção da humanidade. A última ceia é o cenário inicial desses eventos cruciais. Este acontecimento é uma refeição compartilhada por Jesus e seus 12 discípulos, realizada na véspera de sua crucificação. Durante esta refeição, Jesus institui a Eucaristia, tomando o pão e o cálice de vinho, abençoando-os e distribuindo aos discípulos, instruindo-os a fazê-lo em sua memória. Este ato simbólico estabelece a base para a prática sacramental da comunhão na tradição cristã, representando a união dos crentes com Cristo e uns com os outros. Durante a última ceia, Jesus também faz previsões angustiantes sobre a traição de Judas Iscariotes e a negação de Pedro. Ele revela que um de seus próprios discípulos o trairá, e após Judas questionar se seria ele, Jesus confirma, indicando que aquele a quem ele der o pão será o traidor. Esse momento revela não apenas a traição iminente de Judas,
mas também a profunda tristeza de Jesus diante da traição de um de seus próprios seguidores mais próximos. Além disso, Jesus prevê a negação de Pedro, afirmando que antes que o galo cante 2 vezes, Pedro o negará 3 vezes. Essa previsão ressalta não apenas a fragilidade humana, mas também a graça redentora de Jesus, que permanece fiel mesmo diante da falha de seus seguidores. Após a última ceia, Jesus se dirige ao jardim do Getsêmani para orar. É aqui que ele enfrenta uma das provações mais difíceis de sua vida terrena. Em profunda angústia e agonia, Jesus ora ao Pai, expressando seu desejo de que o cálice da crucificação seja afastado dele, mas submetendo-se à vontade de Deus. Este momento revela a humanidade de Jesus, sua luta emocional e espiritual diante do sacrifício iminente que ele está prestes a enfrentar. Enquanto Jesus orava, Judas chega com uma multidão armada enviada pelos líderes religiosos para prendê-lo. Judas identifica Jesus aos soldados com um beijo, um sinal pré-estabelecido. Este ato de traição desencadeia uma série de eventos que levarão à crucificação de Jesus. Jesus é então levado perante o sumo sacerdote e os líderes religiosos para um julgamento. Eles o acusam de blasfêmia e procuram testemunhas para confirmar suas acusações. No entanto, mesmo diante das falsas acusações e das provocações, Jesus permanece em silêncio, aceitando voluntariamente o papel que lhe foi designado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Posteriormente, Jesus é levado ao governador romano Pilatos para ser julgado. Pilatos, após interrogar Jesus, declara que não encontra nenhum crime nele digno de morte. No entanto, pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos, Pilatos cede à pressão popular e à ameaça de tumulto e entrega Jesus para ser crucificado. A narrativa da última ceia, prisão e julgamento de Jesus, é profundamente comovente e carregada de significado teológico e espiritual. Ela ressalta a humildade, a submissão e o amor sacrificial de Jesus, que voluntariamente enfrentou a morte para redimir a humanidade de seus pecados. Esses eventos não apenas testemunham a profundidade do amor de Jesus por seus seguidores, mas também oferecem um modelo de fidelidade e serviço que os crentes são chamados a seguir em suas próprias vidas. A narrativa da crucificação, morte e ressurreição de Jesus é o ponto culminante da história cristã, encapsulando o cerne da fé cristã e a mensagem central do Evangelho. Registrada nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, essa série de eventos dramáticos e transformadores marca o clímax da vida terrena de Jesus e inaugura uma nova era de redenção e esperança para a humanidade. A crucificação de Jesus é um dos eventos mais impactantes e dolorosos da história. Após ser condenado por Pilatos, Jesus é levado para o Calvário, onde é crucificado entre 2 criminosos. Essa forma de execução era reservada para os piores criminosos e era extremamente cruel e humilhante. Jesus é pregado na cruz, sofrendo uma dor excruciante e uma humilhação pública. Enquanto estava na cruz, Jesus enfrenta não apenas a tortura física, mas também o desprezo e a zombaria daqueles ao seu redor. No entanto, mesmo em meio ao sofrimento, Jesus demonstra compaixão e perdão. Orando ao Pai pelos seus algozes, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Este ato de perdão reflete o amor incondicional e a misericórdia de Jesus, mesmo diante da injustiça e da crueldade. Enquanto Jesus agoniza na cruz, a escuridão cobre a terra e um terremoto sacode a região, simbolizando o impacto cósmico e espiritual da morte de Jesus. Em seu último suspiro, Jesus clama: "Está consumado", João 19:30, indicando que a obra da redenção foi completada. Em seguida, ele entrega seu espírito nas mãos do Pai e morre.
O momento da morte de Jesus é significativo não apenas pelo seu sacrifício redentor, mas também pelo simbolismo profundo associado a ela. A cortina do templo é rasgada de cima a baixo, indicando o fim da separação entre Deus e a humanidade e o acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Além disso, o centurião romano que estava de guarda diante da cruz declara: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Reconhecendo a divindade de Jesus mesmo na hora da sua morte. Após a morte de Jesus, seu corpo é retirado da cruz e sepultado em um túmulo emprestado por José de Arimateia. Os discípulos e seguidores de Jesus ficam abalados e desanimados, pois não compreendem totalmente o significado dos eventos que acabaram de ocorrer. No entanto, o terceiro dia traz uma reviravolta inesperada e transformadora. Na manhã do terceiro dia, após a crucificação, algumas mulheres seguidoras de Jesus vão ao túmulo e descobrem que a pedra que o selava havia sido removida e o túmulo estava vazio. Um anjo lhes anuncia a notícia extraordinária: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lucas 24:5-6. Esta é a notícia central da fé cristã, a ressurreição de Jesus dos mortos. A ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã, que confirma sua divindade e seu poder sobre a morte. Ele aparece a seus discípulos e a outras testemunhas, oferecendo provas tangíveis de sua ressurreição, como mostrando suas mãos e seu lado ferido. Esses encontros transformam a tristeza e o desespero dos discípulos em alegria e esperança. E eles passam a proclamar o evangelho da ressurreição com ousadia e convicção. Antes de ascender ao céu, Jesus dá aos seus discípulos a grande comissão, instruindo-os a irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. Este mandato missionário é a tarefa central da Igreja Cristã, que continua a proclamar o Evangelho da salvação e da esperança em Jesus Cristo até os dias de hoje. A narrativa da crucificação, morte e ressurreição de Jesus é um testemunho poderoso do amor redentor de Deus pela humanidade. Ela oferece esperança e salvação para todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, e marca o início de uma nova criação, onde a morte é vencida e a vida eterna é garantida em Cristo.